Olá, meu nome é Frederico Meirelles e esse é o meu canal. Olá, galera. Nós vamos começar uma série de vídeos, tá, que eu devo gravar nessas próximas semanas, falando sobre mitos e verdades, né? Então, eu sou fisioterapeuta, né? Então queria explicar para os pacientes algumas coisas que vão favorecer no tratamento deles, né? De quem não é paciente, se precisa de fisioterapia, quem está fazendo fisioterapia se precisa continuar fazendo, né? Então a ideia aqui é tirar algumas crenças, né? Dentro do nosso sistema de saúde, né? Que nós temos muitas crenças, né? Enfim, crenças são coisas que surgem, né, por diversos fatores sociais, culturais, ambientais, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, meu pai falava que eu não podia comer, almoçar ou jantar depois de tomar banho, né? Desculpa, eu não podia tomar banho depois de comer, né? Então, se eu perguntar para ele até hoje, ele ainda fala que não, espera um pouquinho, faz mal. Eu falo, pai, por que faz mal? E ele fala para mim, filho, faz mal. Mas eu falo, tá, mas me explica o porquê, assim. Se você tiver a explicação do porquê, eu vou fazer o que você fala. Mas ele não sabe explicar, mas ele fala que faz mal. Isso é um mito, uma crença que possivelmente veio da mãe dele ou lá de trás e foi se propagando, né? Em algum momento alguém criou uma crença e aquela crença fica ainda ali, naquele ambiente, naquele contexto, né? Então é só um exemplo de uma crença criada, no caso da minha família, que graças a Deus eu consegui quebrar, né? Mas temos muitas na área da saúde, muitas que são lesivas, né? E aí quando você cria uma crença ruim para o indivíduo, isso gera um transtorno de saúde, né? Então, lembra que as crenças não são só para os pacientes, tá? Até os profissionais têm crenças, né? Às vezes eu tenho indivíduos que chegam que têm um diagnóstico de hérnia de disco, né? Que é muito comum, né? Quase 1/3 das pessoas adultas têm ali na prevalência, porém não sentem nada, muitos deles, né? Mas tem muitas crenças de um indivíduo que tem hérnia de disco que não tem sintoma nenhum e são proibidos de correr, por exemplo. Algum profissional de saúde chega e fala, você tem hérnia de disco, você tem que parar de correr porque o impacto faz mal para sua coluna. Isso é muito comum, né? E os estudos, né, a ciência já nos deu respostas sobre isso, né? Existem algumas crenças que nós não temos respostas. Essa, por exemplo, nós já temos, né? E já tem muito tempo que temos respostas dizendo que correr em pessoas que têm hérnia de disco, que não estejam em fase aguda, que estejam bem, não tem nenhum impeditivo, né? A ciência já mostra isso. E a ciência o norte da ciência nesse assunto já é que correr pode ser até saudável, né? Cada caso é um caso, né? Tem que ter um profissional avaliando, mas de maneira geral é uma crença, né? Que foi dizendo que o impacto é ruim para a coluna. Quem disse que impacto é ruim para a coluna? Então, se fosse tão ruim assim, nós seríamos que nem os elefantes, que são os únicos animais que não saltam, né? Então seríamos iguais aos elefantes, né? Então, se nós temos a capacidade de saltar, de correr, de fazer alguma coisa que o nosso corpo permite, por que não fazer, né? Óbvio que temos excessos, temos algumas coisas que fogem do padrão, mas de maneira geral é um movimento normal. Correr não faz mal, tá? Pelo contrário, eu acredito que faz bem, né? E a ciência mostra isso, né? Então, gente, essa é a ideia, fazer alguns vídeos sobre alguns assuntos e algumas crenças que nós temos. Mas vão ser vídeos leves. Aqui tem até uma musiquinha de fundo, ó. Estão vendo? Então a ideia é ser um bate-papo sem formalidade e falar coisas que eu penso, né? Eu sou uma pessoa que, sei lá, na minha área, eu gosto de estudar, gosto de estar atualizado. Não sou o dono da verdade. Muitas coisas que eu pensava, hoje em dia modifiquei minha opinião, né? Tive diversas pessoas na minha vida que foram me ensinando e eu estou sempre querendo aprender algo novo, né? Então vou falar o que eu acredito ser. E muitas das vezes eu vou falar, poxa, falei uma coisa, mas hoje em dia já mudou, já saiu um artigo novo que mudou minha opinião,
ou eu vi alguém falando algo que me fez modificar. Então isso é muito importante. Eu acredito que esse é um processo, né? O conhecimento ele tem um início, né? Mas não tem o fim. O conhecimento ele não para de chegar, independente da área, né? Então eu acredito que o conhecimento é um processo. E a ideia aqui é bater um papo, é fomentar o conhecimento nas pessoas, o conhecimento sobre o que eu gosto de estudar, que é a área da saúde, é ciência, é tecnologia. Eu sou viciado em tecnologia. Então acredito que fazer um link disso tudo e um pouco de educação, né? Não educação na parte pedagógica em si, mas tecnologias que podem auxiliar na educação, tecnologias que podem auxiliar na saúde, né? Então vai ser um bate-papo interessante. Então vou tentar gravar alguns vídeos inicialmente sobre alguns mitos que nós vemos no dia a dia e sobre algumas dúvidas que os pacientes têm e que me chegam para mim, né? Muitas das vezes via e-mail, via WhatsApp, via rede social e muitas das vezes, que na verdade a maioria das vezes, via pacientes. Eu percebo os pacientes no dia a dia. Eu atendo no hospital, no ambulatório de um hospital grande, e eu percebo muitas dúvidas que os pacientes têm. Então a ideia aqui é gravar alguns vídeos para sanar, né, essas dúvidas, e aí sim nós vamos ter alguns debates. É aí que eu quero chegar. Eu quero fomentar um debate para que todos tenhamos condições de crescer e de aprender. Essa é a ideia com esses vídeos que eu vou gravar daqui para frente. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos e já começamos com os vídeos. A musiquinha. Tá vendo? Tecnologia para o conhecimento. Um grande abraço a todos.